Para nós, acreditamos no conceito de transmigração. Acreditamos na ideia de que uma alma pode deixar um corpo e entrar em outro corpo não no nascimento, mas durante a vida. Acreditamos que no Novo Testamento havia certos seguidores de Jesus que estavam contemplando a identidade de Cristo e se perguntavam se Jesus era ou não a vinda de um dos profetas e mensageiros anteriores que haviam falecido, como Jeremias ou Elias. Mas eles também contemplavam se ele era ou não João Batista. Agora, isso é interessante porque João Batista e Jesus tinham apenas 6 meses de diferença em termos de idade. E então, quando João morreu, para eles contemplarem se Jesus era ou não João reencarnado, certo, significa que eles tinham esse conceito. Eles estavam cientes disso e acreditavam na ideia de que uma alma poderia transmigrar após a morte para um ser humano adulto. E então, nós acreditamos que dessa mesma forma, dessa mesma maneira, a alma de Jesus no momento da crucificação deixou o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi crucificado e que a alma de Jesus transmigrou para outros indivíduos adultos vivos. Certo. Acreditamos que há evidências para isso nas narrativas pós-crucificação nas quais, por exemplo, Maria Madalena está no túmulo de Cristo e ela vê esse jardineiro que ela não reconhece. Obviamente é alguém que ela nunca viu antes e então depois que ele começa a falar com ela, ela de repente reconhece: "Ah, esse é meu mestre, esse é Jesus." Então, obviamente Jesus estava em um novo corpo. A mesma coisa acontece na estrada para Emas com alguns dos discípulos. A mesma coisa acontece quando Simão Pedro e alguns dos discípulos encontram os pescadores que falam com eles enquanto estão no barco. Certo? Eles não reconhecem Jesus nesses corpos diferentes porque a alma de Jesus estava transmigrando para esses vários corpos para se comunicar com os discípulos em vários momentos. Nós acreditamos que Jesus continuou a viver em um corpo diferente daquele que eles sabiam que foi crucificado. Acreditamos que ele continuou a viver e permanecer na terra até 70 depois de Cristo. Os judeus desistiram até 70 depois de Cristo de acreditar no fato de que Jesus era o Messias. Quando eles falharam em fazê-lo e Jesus retornou a Allah Subhana wa Ta'ala, ele teve uma morte normal em 70 depois de Cristo quando Jesus morreu, certo, e deixou este mundo, então veio a punição. Sobre os israelitas, os romanos saquearam Jerusalém, o templo foi destruído e os judeus foram espalhados por todo o mundo. E eles permaneceram sem uma pátria por quase 2000 anos porque quebraram sua aliança com Deus ao rejeitar Jesus Cristo. E os crentes, os seguidores de Jesus, voltaram suas cabeças, seus rostos e suas mensagens para o resto dos povos do mundo. E essa é a nossa crença em relação a Jesus. Também acreditamos que ele retornou a este mundo. Primeiro, ele fez muitas aparições aos discípulos e a outras pessoas, e pregou a mensagem do cristianismo, e continuou a ensinar indivíduos e a chamar as pessoas para a verdade ao longo de todos esses anos, e há muitos exemplos disso. Entramos em mais detalhes no livro O Objetivo dos Sábios a respeito disso para todos os interessados, mas também acreditamos que depois de 70 depois de Cristo Jesus retornou à Terra em várias ocasiões. Ele reencarnou como vários indivíduos. E uma das reencarnações de Jesus ou um de seus retornos a esta terra veio na forma de um homem chamado Albis, filho de Alibe, meio-irmão do Imã Hussein, seu apoiador e campeão durante a Batalha de Kerbala. E todos os muçulmanos sabem quem foi Alá-Bes. Então, Alá-Bes foi uma das reencarnações de Jesus Cristo. Também acreditamos que Jesus Cristo retornou nos dias de hoje e está presente.
E acreditamos que ele retornou nos dias de hoje e está presente, obviamente, em uma forma reencarnada. Certo? E acreditamos que ele também governará a Terra em sua forma reencarnada como um dos 12 Mis. Acreditamos que ele é o nono Mahdi dos 12 Mahis que são sucessores do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, que foram mencionados no testamento que o profeta escreveu em seu leito de morte. E, portanto, não existe salvação por causa da cruz. Na verdade, a cruz precisa ser quebrada porque não tem sentido. Assim vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas do Anticristo. E Hashem não aceita o verdadeiro Cristo das Escrituras. Ele cria uma versão diferente de Jesus que se encaixa na história que ele quer contar, negando que Cristo é o único Salvador. Imagine por um instante se o nome de Jesus voltasse a ecoar com força no século XXI. Não como uma lembrança distante, nem apenas como doutrina religiosa, mas como uma presença viva, um homem real caminhando entre as nações. A humanidade sempre aguardou algo maior, algo que rompesse o silêncio do céu. Guerras, crises, colapsos morais, medo do futuro, tudo isso cria um terreno fértil para a esperança desesperada. O mundo clama por um Salvador, não necessariamente pelo Cristo bíblico, mas por alguém que resolva, que una, que traga ordem ao caos. E é exatamente nesse cenário que a profecia bíblica adverte. O maior engano não virá pela negação de Deus, mas por uma falsa manifestação dele. A Bíblia não diz que o mundo rejeitará um falso Cristo por parecer bom demais. Ela diz que o mundo o abraçará, porque ele parecerá exatamente aquilo que as pessoas desejam. No livro do Apocalipse, João descreve duas figuras centrais do engano final. A primeira besta que sobe do mar, símbolo de poder político, domínio global, autoridade sobre nações. A segunda besta que sobe da terra, aparentemente mansa, espiritual, religiosa. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta é chamada de falso profeta. Ela não governa diretamente, ela legitima. Ela convence, ela aponta. Seu papel não é tomar o trono, mas exaltar outro como enviado divino. Aqui surge a figura que muitos identificam como o falso Jesus, não um inimigo declarado de Cristo, mas uma imitação cuidadosamente construída. Um Jesus sem cruz, sem sangue, sem arrependimento, sem exclusividade. Um Jesus que não confronta o pecado, mas o acomoda, que não chama ao arrependimento, mas à unidade, que não aponta para a glória do Pai revelada na cruz, mas para um novo mover, um novo tempo, uma nova revelação. No Islã, existe a expectativa da vinda de Isa, uma figura respeitada, um profeta, que retorna não como filho de Deus, mas como servo, para confirmar o Islã e preparar o caminho para o Mahdi. Perceba o ponto crítico. Esse Isa não morre pelos pecados. Não reina como Rei dos Reis. Não é adorado como Deus encarnado. Ele vem para exaltar outro homem, o Mahdi, como líder escolhido por Deus. Aqui a convergência profética se torna assustadora. Um personagem que se apresenta como Jesus, que fala de Deus, que promove paz, que opera sinais, mas que nega a cruz, nega a filiação divina, nega a obra consumada do Calvário. Esse é o falso Cristo que não chega com blasfêmias explícitas, mas com uma mensagem aparentemente humilde e conciliadora. A Escritura não diz que o engano virá apenas por palavras, mas por sinais e prodígios. Milagres impressionam, curam, emocionam, validam. O ser humano é profundamente atraído pelo sobrenatural, especialmente quando está vazio de verdade. A Bíblia afirma que o falso profeta faz descer fogo do céu, opera grandes sinais, convence multidões de que Deus está agindo. E o mundo, cansado de discursos vazios e religião sem poder, se rende. Mas milagres não são prova final de verdade. Jesus alertou:
Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. O engano não está no milagre em si, está na mensagem que ele valida. Talvez o ponto mais perturbador seja este. O falso Jesus não engana apenas ateus ou seguidores de outras religiões. Ele engana cristãos nominais, aqueles que conhecem o nome de Jesus, mas não o Cristo das Escrituras. Cristãos que rejeitam a autoridade bíblica, negam o pecado, relativizam a cruz, buscam experiências acima da verdade, preferem um Cristo adaptável a um Cristo soberano. Para esses, um Jesus sem cruz é mais aceitável. Um Jesus que não exige arrependimento é mais confortável. Um Jesus que exalta um líder humano é mais palatável. Assim, muitos dirão, é ele, voltamos a vê-lo, finalmente a unidade. Mas será um Jesus completamente diferente daquele anunciado pelos apóstolos, o falso Jesus. E o Mahdi não seduzem apenas multidões. Eles seduzem reis, presidentes, líderes religiosos e autoridades globais. Por quê? Porque oferecem aquilo que a política jamais conseguiu plenamente: unidade espiritual global. Uma fé que não divide. Um Deus que não confronta. Um líder que une religião e poder. A Bíblia diz que os reis da terra se prostram, não necessariamente em adoração explícita, mas em aliança, submissão ideológica e cooperação. O engano não é imposto à força, ele é aceito voluntariamente. Tudo converge para um propósito central: desviar corações do verdadeiro Deus, anular a cruz de Cristo, substituir a graça pelo mérito, exaltar um homem no lugar do Filho de Deus, estabelecer uma falsa supremacia de Deus sem redenção. É uma espiritualidade sem salvação, um reino sem arrependimento, um Cristo sem sangue. O apóstolo Paulo revela a razão mais profunda do engano. Eles perecem porque se recusaram a amar a verdade e assim serem salvos. O texto não diz que foram enganados por ignorância. Diz que rejeitaram a verdade. A verdade já havia sido revelada, Cristo crucificado. Salvação pela graça, o Filho de Deus que reina eternamente. Mas por rejeitarem essa verdade, Deus permite que creiam na mentira. O engano não é a causa da perdição, é a consequência da rejeição da verdade. O mundo não será enganado porque não ouviu falar de Jesus. Será enganado porque não quis o Jesus verdadeiro. E assim abraçará um falso Jesus, sem cruz, sem sangue, sem arrependimento, sem senhorio, um Jesus que não governa como Rei dos Reis, mas que exalta um homem supostamente iluminado. Por isso, o alerta das Escrituras ecoa ainda hoje. Se alguém vos anunciar outro Jesus, não o recebais. O engano final não será grotesco, será convincente. E somente aqueles que amam a verdade, acima de sinais, milagres e discursos de paz, permanecerão firmes.